Antes de iniciarmos este clamor, convido você a silenciar os ruídos do mundo e mergulhar profundamente no mistério do sacrifício de Jesus. Ele morreu naquela cruz, mas sua história não terminou ali, pois ele ressuscitou em glória, esmagando o poder do pecado e da morte para todo o sempre. No entanto, antes de celebrarmos o triunfo da ressurreição, precisamos parar e sentir o peso esmagador do que ele suportou por nós. Imagine a dor lancinante, a humilhação pública e o sofrimento atroz que ele carregou em seu corpo. A agonia era algo que ultrapassa a compreensão humana, pois os métodos romanos de execução foram meticulosamente desenhados para extrair o máximo de tormento possível. Antes mesmo dos cravos, suas costas foram transformadas em uma massa de carne viva pelos chicotes cruéis, enquanto uma coroa de espinhos pontiagudos perfurava seu crânio, fazendo o sangue sagrado escorrer por seu rosto. Enfraquecido, exausto e sangrando, ele foi obrigado a arrastar o próprio instrumento de sua morte pelas ruas poeirentas, sendo alvo de escárnio e cusparadas daqueles mesmos que ele viera resgatar. Os pregos de ferro, frios e pesados, foram martelados em suas mãos e pés, e cada respiração sua era uma luta desesperada contra a asfixia e a dor insuportável. Pendurado entre o céu e a terra, exposto à vergonha e abandonado por quase todos, ele ouvia as zombarias dos espectadores que o desafiavam a descer da cruz se fosse realmente o Filho de Deus. Ele tinha todo o poder do universo em suas mãos para interromper aquele suplício em um milésimo de segundo, mas escolheu ficar ali. E por que ele escolheu o sofrimento? Por amor, um amor tão profundo, tão implacável e tão insondável que ele preferiu a morte para me dar a vida eterna. A cruz nunca foi um erro ou uma tragédia inesperada, mas sim o cumprimento perfeito de um plano eterno de obediência e redenção, onde Jesus entregou sua reputação, seu conforto e sua própria vida porque estava totalmente devotado à vontade do Pai. Agora essa mensagem se torna intensamente pessoal para mim e para você, pois as palavras de Jesus em Lucas ecoam através dos séculos dizendo que quem não carrega sua própria cruz e o segue, não pode ser seu discípulo. Isso significa que seguir a Cristo exige uma disposição absoluta de suportar qualquer adversidade, de crer mesmo quando a visão é limitada e de conformar cada detalhe da vida ao exemplo daquele que sofreu por nós. Esse é o preço real e inegociável de ser um seguidor de Jesus. Preciso me perguntar, com sinceridade e tremor, o que a cruz representa em minha vida hoje. Será que ela é apenas um adorno que carrego no pescoço ou um objeto decorativo em minha parede? Para muitos, ela é apenas uma lembrança distante de uma salvação gratuita, mas a verdade é que a cruz é um chamado urgente para a ação. Jesus carregou o peso do mundo em seus ombros por mim e agora ele me pergunta se eu estou disposto a carregar a minha parte por ele. Carregar a cruz não é buscar uma vida cristã confortável, onde a fé é reduzida a uma rotina de domingo ou a uma crença silenciosa que guardo apenas quando me convém. Carregar a cruz significa abraçar uma vida totalmente moldada pelo caráter de Cristo em cada decisão tomada, em cada sacrifício feito e em cada palavra dita. Significa permanecer ao lado dele mesmo quando isso custa meu orgulho, meus planos pessoais, minhas amizades ou minhas melhores oportunidades terrenas. A verdade é dura e purificadora. Quem não toma sua cruz não é digno dele, e seguir a Jesus não se trata de trilhar caminhos fáceis, mas de manter um compromisso inabalável com a verdade eterna. Sinto em meu espírito que preciso questionar minha própria devoção e perguntar se carrego minha cruz com alegria, mesmo quando o peso se torna difícil de suportar. Se o Senhor me pedisse hoje para abrir mão de algo que eu amo profundamente por causa dele, eu teria a coragem de soltar? Quando as pessoas ao meu redor observam minha conduta e minhas reações, elas conseguem enxergar os traços de Jesus em mim? Elas percebem a paz sobrenatural e a graça que só podem florescer em alguém que o conhece verdadeiramente? Minha vida diária precisa ser um espelho dessa devoção inabalável, pois seguir Jesus não é apenas uma aceitação intelectual, é uma rendição total. É caminhar em obediência quando o trajeto é desconfortável, quando o corpo dói e quando o mundo inteiro parece se levantar contra mim. A cruz não foi feita apenas para ser admirada em sua beleza estética, mas para ser carregada com propósito e fé. Por isso, neste instante, eu escolho o que orar e como me posicionar diante da tua presença majestosa, sabendo que cada passo que dou em sua direção exige que eu deixe para trás o meu velho homem. Eu me coloco agora em oração, abrindo meu coração de forma transparente e humilde, desejando que tua luz ilumine as áreas da minha vida que ainda tentam se esconder da tua soberania.
Eu te busco não pelo que podes me dar, mas por quem tu és, o meu Senhor e Salvador, o único que preenche o vazio da minha existência e dá sentido ao meu caminhar sobre esta terra. Querido Rei Jesus, tu carregaste aquela cruz pesada por mim, levando sobre ti meus pecados, minha vergonha mais profunda e o castigo que eu merecia receber. Agora, com tua voz suave e poderosa, tu me chamas para tomar a minha cruz e te seguir. Senhor, ajuda-me a fazer isso de todo o meu coração, sem qualquer hesitação, sem distrações mundanas e sem concessões com o erro. Eu não quero que nada nesta vida tenha precedência sobre ti ou ocupe o trono que pertence somente a ti. Se eu permitir que o dinheiro, a busca por riqueza ou a segurança material ficassem acima da minha confiança em ti, eu entrego esses desejos agora mesmo aos teus pés. Eu confio plenamente que tu és o meu provedor e que tudo o que eu realmente preciso se encontra em tua presença abundante. Se porventura eu estiver me apegando a amizades, influências ou relacionamentos que me afastam da tua santidade, dá-me a coragem necessária para me desapegar de tudo o que impede minha caminhada contigo. Se minha carreira, minhas ambições profissionais ou meus sonhos pessoais desviaram meu foco da tua vontade perfeita, eu os deposito em tuas mãos agora. Alinha cada batida do meu coração com os teus planos eternos, pois os teus caminhos são infinitamente mais altos e melhores que os meus. Jesus, tu és o meu maior e mais precioso tesouro. Tu és mais valioso do que qualquer honra ou bem que este mundo possa me oferecer. Tu és a minha porção diária, o meu prêmio eterno e o meu tudo, e eu desejo que minha vida reflita essa verdade absoluta através de ações concretas, sacrifícios sinceros e uma obediência que nasce do amor. Que o meu coração, transformado pelo teu poder, comece a dar bons frutos que glorifiquem o teu nome. Peço que removas de mim toda a amargura, toda a raiva acumulada e qualquer sentimento de ressentimento que tente azedar minha alma e substitua-os pelo teu amor sacrificial, por tua alegria contagiante e por tua bondade infinita. Arranca de dentro de mim toda a raiz de orgulho e de justiça própria e reveste-me com a suave humildade de um servo. Onde houver desânimo ou sombras de desespero, que a tua paz, que excede todo o entendimento, transborde e inunde todo o meu ser. Onde houver dúvida ou medo do futuro, que a fé inabalável surja como uma chama ardente. Tua palavra declara que um coração tranquilo dá vida ao corpo, por isso eu te suplico que removas de mim qualquer ciúme, comparação ou descontentamento com a vida alheia. Guarda o meu coração da cobiça e da tentação de medir o meu valor através de padrões mundanos ou conquistas passageiras. Ajuda-me a encontrar minha plena realização, minha identidade verdadeira e minha alegria constante somente em ti. Transforma o meu interior, Senhor. Se me falta autocontrole diante das tentações, fortalece-me para resistir e andar em disciplina. Se luto com a impaciência, ensina-me a esperar pelo teu tempo com graça e perseverança. Se as minhas palavras têm sido duras ou ferinas, suaviza o meu coração para que eu possa falar com mansidão e sabedoria divina. Se eu for precipitado em julgar os outros, lembra-me da imensa misericórdia que tu tens demonstrado para comigo todos os dias. Torna-me cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Meu desejo mais profundo é que, quando as pessoas olharem para a minha trajetória, elas não vejam alguém dominado pelo medo ou pelas incertezas da vida, mas sim alguém firme na rocha que é a fé em Cristo. Que elas não encontrem em mim sinais de orgulho, mas sim a beleza da humildade. Que não vejam um coração sobrecarregado pelas preocupações deste século, mas uma alma ancorada na tua paz inabalável. Quero que minha existência seja um reflexo límpido do teu amor, da tua verdade absoluta e da tua santidade, Senhor. Recuso-me a ser controlado por impulsos momentâneos, por emoções passageiras ou por desejos egoístas que só servem para me afastar da tua presença. Purifica-me totalmente, fortalece o meu caráter e ajuda-me a andar em autocontrole, vivendo com integridade diante de ti e dos homens, para que eu possa te glorificar em tudo o que eu fizer. Quero que minhas ações, meus pensamentos mais íntimos e cada palavra que sair da minha boca revele ao mundo quem é o meu Senhor e a quem eu sirvo com devoção. Tua palavra me lembra constantemente que ninguém pode servir a dois senhores, pois o coração acabará se dividindo. Por isso, eu declaro hoje, com toda a força da minha alma, que só tu és o meu único e soberano Senhor. Eu me recuso terminantemente a servir aos prazeres deste mundo ou a ser guiado pelos desejos da minha carne.
Eu me recuso a me curvar diante das pressões e padrões desta vida terrena. Escolho seguir a ti, Jesus, não importa o preço que eu tenha que pagar, mesmo quando a obediência for o caminho mais difícil e o sacrifício for doloroso. Eu escolho a ti acima de todas as coisas. Eu decido caminhar agora e sempre na luz resplandecente de Cristo, entregando meu coração, minha alma, meu futuro e cada passo do meu caminho em tuas mãos seguras. Espírito Santo, peço que operes livremente em mim, moldando o meu caráter, guiando meus passos e me convencendo com amor sempre que eu tentar me desviar do caminho da retidão. Ensina-me a orar com a mesma entrega que Jesus orou, buscando não a minha vontade, mas que a tua vontade soberana seja feita em minha vida. Entendo finalmente que esta existência não se trata do meu conforto pessoal, do meu sucesso mundano ou da realização dos meus próprios desejos, mas trata-se inteiramente de ti, Senhor. Trata-se de glorificar o teu santo nome, de buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, entregando a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável aos teus olhos. Tua palavra promete que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão plenamente saciados. Senhor, eu confesso que tenho essa fome e essa sede da tua presença e busco a água viva que só tu podes jorrar dentro de mim. Só tu podes satisfazer os anseios mais profundos da minha alma. Eu glorifico o teu nome bendito, Jesus, e te exalto acima de qualquer autoridade ou poder. Agradeço-te de todo o coração por ouvires esta minha oração sincera, por me amares com um amor que não conhece limites, por me guiares nos caminhos da justiça e por prometeres que nunca me abandonarás, nem por um segundo. Que a tua graça e a tua paz estejam comigo hoje e para sempre, enquanto eu carrego minha cruz e sigo os teus passos de luz. Em nome de Jesus, eu oro e me entrego. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, antes de elevar minha voz em súplica, eu paro e contemplo a grandiosidade do teu sacrifício, mergulhando na profundidade do que aconteceu no Calvário. Jesus, eu vejo o teu sangue vertido e a tua vitória sobre a morte. Mas meu coração hoje pede licença para sentir o peso daquela cruz que carregaste por mim. Eu tento imaginar a dor física, mas sei que ela é pequena perto da agonia espiritual de carregar o pecado do mundo. Os chicotes rasgaram tua carne, o metal e o osso perfuraram tua pele, e a coroa de espinhos foi cravada em tua fronte, mas tu permaneceste em silêncio por amor a mim. Eu vejo a humilhação, o escárnio das multidões e o peso esmagador daquele madeiro sobre teus ombros já tão feridos. Cada passo em direção ao Gólgota era um ato de amor deliberado, uma escolha consciente de não recuar diante do sofrimento mais atroz que a humanidade já concebeu. Os pregos frios e pesados atravessaram tuas mãos e teus pés, e cada respiração tua era uma luta contra a dor e a exaustão. Tu estavas ali, exposto e abandonado, suportando a zombaria daqueles que te mandavam descer da cruz se fosses o Filho de Deus. Tu tinhas o poder de convocar legiões de anjos e acabar com tudo em um piscar de olhos, mas tu não o fizeste. Tu escolheste o cravo, escolheste a ferida, escolheste a sede e o abandono porque teu amor por mim é implacável e insondável. A cruz não foi um erro de percurso, mas o plano perfeito de redenção, onde a tua obediência ao Pai se tornou a minha ponte para a vida eterna. Eu me prostro diante dessa entrega total e sinto tremor em minha alma ao perceber que não houve nada que tu não estivesses disposto a perder para me ganhar para o teu reino. Agora, meu Jesus, eu ouço o teu chamado ecoando através dos séculos, chegando até o meu coração com uma clareza que me desafia profundamente. Tu disseste que aquele que não carrega a sua própria cruz e não te segue, não pode ser teu discípulo. Eu entendo agora que a cruz não é apenas um adorno que eu uso no peito ou um símbolo pendurado na parede de uma igreja. A cruz é um convite para morrer para mim mesmo. Carregar a cruz significa estar disposto a suportar qualquer coisa que vier por causa do teu nome, é conformar minha vida ao teu exemplo de sofrimento e de glória. Eu me pergunto, com toda a honestidade da minha alma, se tenho sido apenas um admirador da tua história, ou se sou verdadeiramente um seguidor dos teus passos. Seguir a ti não é buscar um caminho de facilidades, prosperidade terrena ou conforto passageiro. É abraçar uma vida moldada pela tua vontade em cada pequena decisão. É escolher o teu reino quando o mundo me oferece prazeres que me afastam de ti. É manter a fé quando o preço é o meu orgulho, a minha reputação ou as minhas conveniências.
Tu deixaste claro que quem não toma a sua cruz e te segue não é digno de ti, e essa verdade penetra como uma espada de dois gumes em meu ser. Eu não quero uma fé de aparências ou uma religiosidade de domingo. Eu quero a profundidade de uma devoção que não recua diante do sacrifício. Ajuda-me a entender que carregar a cruz é o ato mais libertador que posso realizar, pois é através dessa morte diária do meu eu que a tua vida verdadeira começa a florescer em mim. Eu aceito o desafio de viver uma fé que me custa algo, porque sei que o que eu ganho em ti é infinitamente superior a qualquer coisa que eu possa deixar para trás. Pai Celestial, eu coloco diante de ti tudo aquilo que tem ocupado o trono do meu coração e que muitas vezes tenta competir com a tua soberania. Eu reconheço que, em muitos momentos, coloquei o dinheiro, a segurança material e a busca por riqueza acima da confiança que devo depositar em ti. Hoje, eu renuncio a essa idolatria e declaro que tu és o meu único e verdadeiro provedor, a fonte de todo suprimento e a rocha onde firmo meus pés. Se existem relacionamentos, amizades ou laços afetivos que têm sido obstáculos na minha caminhada contigo, eu os entrego agora aos teus pés. Dá-me a coragem necessária para me afastar de tudo o que corrompe minha santidade e me desvia do teu caminho, pois prefiro estar só com a tua presença do que cercado por multidões que me afastam da tua luz. Eu também te entrego minhas ambições profissionais, minha carreira e todos os meus sonhos de sucesso humano. Alinha os meus desejos com os teus planos eternos, pois eu sei que os teus pensamentos são mais altos que os meus e que os teus caminhos são perfeitos. Jesus, tu és o meu maior tesouro, o prêmio pelo qual eu corro, a porção da minha herança. Nada neste mundo se compara à doçura de te conhecer e à paz de estar em tua vontade. Eu renuncio aos meus planos egoístas para abraçar o propósito que tu desenhaste para mim antes da fundação do mundo. Que a minha vida seja uma expressão viva de que eu te valorizo mais do que a própria vida. Que cada decisão minha, desde as mais simples até as mais complexas, passe pelo filtro da tua aprovação, pois meu maior desejo é que tu sejas exaltado através da minha existência, custe o que custar para o meu ego. Espírito Santo, eu te peço que sondes as profundezas do meu ser e tragas à luz tudo o que precisa ser transformado. Remove de mim toda raiz de amargura, todo ressentimento acumulado e toda raiva que obscurece a beleza da tua graça em minha vida. Substitui esses sentimentos por um amor que tudo suporta, por uma alegria que não depende das circunstâncias e por uma bondade que reflete o teu próprio coração. Eu te peço que arranques qualquer semente de orgulho e justiça própria, revestindo-me com a tua humildade, para que eu aprenda a considerar os outros superiores a mim mesmo e a servir com a simplicidade que Jesus serviu. Onde houver desânimo, que a tua esperança transborde. Onde houver dúvida, que uma fé inabalável se levante como um escudo. Eu me lembro da tua palavra que diz que um coração tranquilo dá vida ao corpo, e por isso te peço, cura as feridas da inveja e da comparação que apodrecem a alma. Livra-me de medir o meu valor pelos padrões deste mundo ou pelo que os outros possuem. Ajuda-me a encontrar minha identidade exclusivamente em ti, sabendo que sou teu filho amado, comprado por um alto preço. Transforma meu temperamento, Senhor. Se me falta autocontrole, fortalece meu espírito para resistir às tentações da carne e para andar em disciplina e ordem. Se eu luto com a impaciência, ensina-me a esperar pelo teu tempo com serenidade e perseverança. Suaviza o tom das minhas palavras para que elas sejam sempre temperadas com sal e tragam cura e sabedoria a quem as ouve. Que eu seja tardio em julgar e pronto em perdoar, lembrando-me constantemente da misericórdia infinita que tu tens demonstrado para comigo todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, meu desejo mais ardente é que, quando as pessoas olharem para mim, elas não vejam apenas um ser humano limitado e falho, mas que possam enxergar a tua luz brilhando através das minhas rachaduras. Que elas não vejam alguém dominado pelo medo das crises deste mundo, mas alguém que permanece firme sobre a rocha que é a tua palavra. Que elas não encontrem em mim o orgulho de quem se acha dono da verdade, mas a humildade de quem foi alcançado pela graça. Eu desejo que minha alma esteja tão ancorada na tua paz que as tempestades da vida não consigam roubar a minha serenidade. Quero que minha vida seja um espelho fiel do teu amor, da tua verdade e da tua santidade, não apenas em momentos de oração, mas no mercado, no trabalho, na família e em cada interação social.
Não permitas que eu seja controlado pelos meus impulsos momentâneos, pelas minhas emoções oscilantes ou pelos meus desejos egoístas que tanto me enganam. Purifica minhas intenções e fortalece meu caráter para que eu viva com integridade mesmo quando ninguém está olhando, sabendo que os teus olhos estão sobre mim. Eu quero que minhas ações gritem quem é o meu Senhor e que o perfume de Cristo seja exalado em cada ambiente onde eu colocar os meus pés. Ajuda-me a ser uma testemunha viva do teu poder transformador, mostrando ao mundo que vale a pena perder tudo para ganhar a ti. Que minha conduta seja tão irrepreensível que até mesmo aqueles que não te conhecem sintam fome e sede da tua presença ao observarem a maneira como eu trato o próximo e como eu lido com as adversidades. Que a tua marca esteja em minha testa e no meu agir cotidiano. Meu mestre e rei, eu declaro diante do céu e da terra que não servirei a dois senhores, pois entendo a seriedade do teu aviso de que é impossível amar a Deus e ao dinheiro, ou a luz e as trevas ao mesmo tempo. Hoje, eu renovo meu voto de lealdade apenas a ti, rejeitando as pressões deste sistema mundial que tenta me amoldar aos seus caprichos e à sua luxúria. Eu recuso ser guiado pelos desejos da minha carne ou pelas modas passageiras que negam a tua santidade. Eu escolho seguir a ti, Jesus, mesmo quando o caminho for estreito, mesmo quando a obediência exigir lágrimas e mesmo quando o mundo não compreender a minha devoção e me chamar de louco. Eu caminho na tua luz e deposito o meu futuro, os meus sonhos e cada passo que eu der em tuas mãos onipotentes. Espírito Santo, opera livremente em mim, moldando o barro da minha existência conforme a tua vontade divina. Guia-me em cada escolha, convence-me profundamente do pecado quando eu começar a me desviar e conduz-me com mansidão de volta ao caminho da retidão. Ensina-me a orar com a mesma entrega que Jesus orou no Getsemane, dizendo com sinceridade: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu reconheço que esta vida não foi dada para o meu próprio conforto, para o meu sucesso pessoal, ou para a satisfação dos meus desejos carnais. Ela existe para a tua glória. Que minha vida seja gasta na busca prioritária pelo teu reino e pela tua justiça, sabendo que todas as outras coisas me serão acrescentadas conforme a tua bondade. Eu me ofereço como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, que é o meu culto racional e a minha maior alegria. Pai querido, eu encerro este momento de oração com o coração ardendo em fome e sede pela tua justiça, pois tu prometeste que aqueles que buscam serão fartos. Eu anseio por mais de ti, mais da tua presença que preenche todos os vazios e satisfaz as necessidades mais profundas da minha alma. Tu és a água viva que sacia minha sede eterna, o pão da vida que sustenta minha caminhada no deserto. Eu glorifico o teu nome acima de todos os nomes e te exalto como o Senhor absoluto da minha história. Obrigado por ouvires o meu clamor, por me amares com um amor que eu não mereço e por prometeres que nunca, jamais, me abandonarás ou me deixarás órfão. Eu recebo o teu fortalecimento agora para carregar minha cruz com alegria e dignidade, sabendo que depois do Calvário existe a ressurreição e depois da cruz existe a coroa de glória. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus a partir deste momento. Eu me levanto desta oração não como a mesma pessoa, mas como alguém renovado, decidido e totalmente devotado à tua causa. Que cada batida do meu coração seja um hino de louvor ao teu nome e que cada fôlego meu seja usado para proclamar a tua grandeza. Eu te agradeço por tudo o que fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que ainda farás através da minha entrega total. Em nome de Jesus, o autor e consumador da minha fé, eu entrego esta oração e selo o meu compromisso contigo para sempre. Amém e amém. Que a graça e o amor do Pai me acompanhem em cada jornada. Neste momento sagrado, convido você a mergulhar profundamente na promessa eterna registrada em Tiago 4:8, que nos assegura que ao nos aproximarmos de Deus, Ele invariavelmente se aproximará de nós. Imagine a magnitude desse convite. O Criador do Universo, o sustentador de todas as coisas, está pronto e ansioso para diminuir a distância entre o céu e a sua alma, esperando apenas por um passo sincero de sua parte. Para vivenciar essa proximidade real, precisamos compreender que a intimidade com o Altíssimo requer um coração que busca a pureza, um espírito que decide abandonar as mãos sujas do erro e as mentes divididas pelas distrações deste mundo. Aproximar-se dele não é apenas um ato de palavras, mas um movimento de todo o nosso ser, onde decidimos arrepender-nos sinceramente e amar ao Senhor com cada fibra do nosso coração,
com toda a nossa alma e com toda a nossa força mental. Quando nos voltamos para Ele com essa integridade, as barreiras começam a cair e a luz da presença divina começa a inundar as áreas que antes estavam em trevas, trazendo uma clareza que só a santidade pode proporcionar. Este é o caminho da transformação, um processo contínuo de entrega onde reconhecemos que a nossa maior necessidade é estar aos pés do Mestre, sendo moldados pela sua graça e sustentados pelo seu amor inabalável, que nunca falha e nunca nos abandona, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Davi, o homem cujo coração pulsava em harmonia com os desejos de Deus, compreendia profundamente essa necessidade de transparência diante do Senhor e, no Salmo 139, ele elevou uma das súplicas mais honestas e poderosas de toda a Escritura. Ao orar para que Deus o sondasse e conhecesse seu coração, Davi não estava apenas pedindo uma inspeção superficial, mas entregando as chaves de sua alma para que o Criador examinasse cada motivação oculta e cada pensamento secreto. Ele fez 6 pedidos que servem como um guia perfeito para nós hoje. Pediu para ser sondado, para ser conhecido em sua essência, para que seus pensamentos e ansiedades fossem provados, para que qualquer caminho mau fosse revelado e, finalmente, para que fosse guiado pelo caminho eterno. Essa oração é um ato de coragem espiritual, pois exige que estejamos dispostos a encarar nossas próprias falhas sob a luz da justiça divina, confiando plenamente que o olhar de Deus não é de condenação, mas de restauração. Ao pedirmos que o Senhor veja se há em nós algum caminho perverso, estamos permitindo que Ele remova as ervas daninhas do nosso caráter para que os frutos do Espírito possam crescer livremente. Desejar essa intimidade profunda significa convidar Deus para os lugares mais íntimos da nossa vida, deixando que Ele reorganize nossas prioridades e nos conduza por veredas de retidão que glorificam o seu santo nome hoje e por toda a eternidade. Pai Celestial, Tu és a minha rocha inabalável e a minha salvação eterna, o meu refúgio seguro em meio a todas as tempestades que tentam açoitar a minha vida, e eu exalto o Teu santo nome com profunda gratidão e reverência. Tu és a minha força nos dias de fraqueza, o meu escudo protetor contra as setas do inimigo e a fonte inesgotável da minha esperança. Venho diante de Ti hoje com um coração sedento, uma alma que anseia desesperadamente por se aproximar da Tua presença gloriosa, pois reconheço que sem Ti nada sou e nada posso realizar que tenha valor eterno. Humilho-me na Tua presença, confessando abertamente os meus pecados, tanto aqueles que estão claros diante dos meus olhos, quanto aqueles que estão escondidos nas dobras do meu subconsciente e que talvez eu nem perceba. Reconheço com dor que meus pensamentos impuros, minhas palavras precipitadas e minhas ações egoístas criaram uma distância dolorosa entre nós, e por isso clamo pelo Teu perdão misericordioso. Por favor, Senhor, purifica-me agora com o precioso e poderoso sangue de Jesus, que tem o poder de apagar toda mancha e restaurar a comunhão perfeita. Ajuda-me a caminhar em uma pureza que não seja apenas uma aparência exterior para os homens, mas que nasça das profundezas do meu coração rendido, permitindo que eu habite continuamente na Tua presença e que a minha vida seja um altar de adoração constante diante do Teu trono de graça. Ensina-me, Senhor, o que significa o verdadeiro arrependimento, aquele que me faz detestar o pecado e amar a Tua justiça acima de todos os desejos terrenos, pois quero viver uma vida totalmente consagrada e separada para o Teu propósito. Ajuda-me a me desvencilhar das distrações incessantes e das tentações sutis deste mundo que tentam roubar o meu tempo e a minha devoção, e peço que o Espírito Santo me guie com sua voz suave, convencendo-me sempre que eu for tentado a me desviar do caminho estreito. Fortalece o meu espírito para que eu possa resistir com firmeza ao apelo dos prazeres momentâneos e, em vez disso, fixar o meu coração e a minha mente naquilo que é eterno e celestial. Tua palavra em Romanos 12:2 ecoa em meu espírito, lembrando-me de não me conformar com os padrões decadentes deste século, mas de ser transformado pela renovação constante da minha mente através da Tua verdade. Pai, renova a minha mente a cada novo amanhecer, preenche os meus pensamentos com o que é bom, puro, amável e agradável a Ti, para que todo o meu ser, desde a consciência até as ações práticas, reflita a Tua santidade e o Teu caráter. Purifica também a minha consciência de todo o peso de culpa, vergonha ou arrependimentos do passado que tentam me paralisar, substituindo esses sentimentos pela Tua paz que excede todo o entendimento e pela certeza de que em Cristo sou uma nova criatura, livre para Te servir com alegria e integridade de coração. Senhor Jesus, o Teu amor é um mistério maravilhoso que ultrapassa todo o meu conhecimento e entendimento humano,
e sinto-me maravilhado com a verdade absoluta de que tu me amaste muito antes de eu sequer saber quem tu eras. Tua palavra me revela que nós amamos porque tu nos amaste primeiro, e esse amor não é baseado em meus méritos ou em minhas obras, não é condicional e nem passageiro, mas é um amor eterno, inabalável e sacrificial. Mesmo antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, tu já me conhecias profundamente e já tinhas traçado um plano perfeito e detalhado para a minha existência, separando-me para um propósito que glorifica o teu reino. É um pensamento que me traz profunda humildade saber que o Criador de todas as galáxias, aquele que sustenta as estrelas no céu, pensou em mim individualmente e me amou antes mesmo do meu primeiro suspiro de vida. Obrigado, Senhor, por me escolheres em meio à multidão e por me chamares de teu, dando-me a identidade de filho e herdeiro das tuas promessas. Desejo me aproximar de ti com cada batida do meu coração, pois em ti encontro a única segurança real e a força necessária para enfrentar os gigantes que se levantam no meu cotidiano. Tu és a minha luz e a minha salvação, e quando estou escondido na tua presença, não há nada nem ninguém que eu deva temer, pois o Senhor é o protetor da minha vida e o meu baluarte nos momentos de aflição. O Salmo 27 é o cântico da minha alma quando os desafios tentam me cercar e quando as incertezas do futuro batem à minha porta, pois sei que tu és o meu abrigo seguro e o meu refúgio inexpugnável. Mesmo que um exército se acampe contra mim ou que guerras se levantem ao meu redor, a minha confiança permanecerá firme em ti, pois sei que tu me escondes no pavilhão da tua presença e me elevas sobre uma rocha firme, longe do alcance dos meus inimigos. O anseio mais profundo e sincero do meu ser é habitar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza indescritível e te buscar de todo o meu coração no teu templo santo. Que este desejo de estar contigo seja o motor que impulsiona todas as minhas decisões, para que a minha vida se torne um espelho fiel do meu amor por ti e da minha total dependência da tua graça. Bendigo o teu nome, Senhor, porque tu és o meu escudo que me protege, o meu refúgio onde encontro descanso e a minha força que me capacita a prosseguir quando as minhas próprias energias se esgotam. Sou imensamente grato pela segurança espiritual que encontro em ti, uma paz que o mundo não pode dar e que o inimigo não pode roubar, e oro para que o meu coração esteja sempre inclinado a buscar a tua face acima de qualquer bênção ou provisão material, pois a tua presença é o meu maior tesouro. Espírito Santo de Deus, peço que despertes em mim uma fome insaciável pela tua palavra e que a minha alma anseie pela tua verdade mais do que pelo alimento diário, criando em mim uma paixão fervorosa pela oração e pela adoração genuína. Que a minha vida seja marcada por um relacionamento constante, profundo e ininterrupto contigo, onde eu possa ouvir a tua voz e seguir a tua direção com obediência e temor. Senhor Jesus, reconheço o teu poder absoluto, a tua misericórdia infinita e o teu amor que restaura o que estava quebrado, e busco um relacionamento contigo que não seja apenas religioso, mas transformador e produtor de frutos que permaneçam. Que o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio transbordem de dentro para fora na minha vida, sendo um testemunho vivo da tua obra em mim. Molda-me segundo a tua vontade, transforma-me completamente até que eu seja a pessoa que tu me criaste para ser e que a minha jornada nesta terra exalte o teu santo nome em cada gesto e pensamento. Entrego em tuas mãos carinhosas a minha vida, os meus planos, os meus sonhos e a minha família, confiando que o Senhor cuidará de cada detalhe com sua sabedoria perfeita. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito para sempre, pois tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Oh, amém? Antes de iniciarmos nosso momento de oração, convido você a inclinar seu coração para ouvir a palavra de Deus, permitindo que cada sílaba penetre nas camadas mais profundas de sua alma. Em nossa jornada diária, nossos olhos são constantemente bombardeados por distrações, desafios e ruídos que tentam roubar nossa paz. Muitas vezes, nos pegamos analisando exaustivamente nossos problemas, revivendo fracassos do passado ou nos comparando com o sucesso alheio. A grande verdade espiritual é que tudo aquilo que observamos por mais tempo começa inevitavelmente a moldar o nosso coração e a definir o tom de nossas emoções. Se você encarar sua dor por tempo demais, a esperança começará a se esvair como areia entre os dedos. Se você fixar seu olhar apenas nos prazeres deste mundo, sentirá um distanciamento gradual da presença do Pai. No entanto, quando você toma a decisão consciente de fixar seus olhos em Jesus Cristo,
Algo verdadeiramente poderoso e sobrenatural acontece em seu interior. As Escrituras nos orientam em Hebreus 12:2 a olharmos firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele suportou a cruz e desprezou a vergonha pela alegria que lhe estava proposta, sentando-se agora à direita do trono de Deus. Isso nos revela que nossa caminhada de fé começa e termina nele. Ele iniciou a boa obra em sua vida e ele mesmo se encarregará de completá-la com perfeição. Ele suportou o peso do sacrifício por amor a você e hoje reina em glória absoluta. Por essa razão, seu olhar deve permanecer inabalável nele, pois todas as coisas deste mundo material acabarão por desaparecer, mas Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e para todo o sempre. Ele é o único digno de toda a sua devoção e adoração profunda. Ele deve ocupar o centro do seu coração e o topo de todas as suas prioridades diárias. Quando seu olhar está fixo no Mestre, a vida finalmente encontra seu verdadeiro rumo e propósito. Quando sua atenção se dispersa, a confusão e a ansiedade se instalam. Por isso, quero encorajar você a não apenas olhar para Jesus ocasionalmente, mas a direcionar toda a sua existência para Ele, cultivando uma fome insaciável por sua presença e buscando-o com uma urgência que nada mais pode satisfazer. O convite de Jesus para o discipulado é profundo e exige uma entrega que vai além das palavras superficiais. Em Mateus 16:24, ele declarou que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo fielmente. Essas palavras ressoam como um chamado ao verdadeiro compromisso, distinguindo claramente o discipulado genuíno de uma crença morna e sem frutos. Negar a si mesmo é o ato sagrado de deixar de lado a própria vontade egoísta, os próprios planos e os desejos da carne para que a vontade soberana de Deus seja estabelecida em plenitude. Tomar a cruz não é um fardo pesado de punição, mas a aceitação do sacrifício e das dificuldades que podem surgir por amor a Cristo. A cruz nunca foi um símbolo de conforto ou facilidade, mas sim um símbolo de morte. No entanto, foi através dessa morte sacrificial que a vida eterna se tornou uma realidade acessível para todos nós. A cruz representa a dor que cura, a perda que traz vitória e a entrega total que nos conduz à plenitude do amor divino. Diante disso, pergunto a você se está realmente disposto a tomar a sua cruz hoje. Você está pronto para abrir mão dos prazeres momentâneos em troca dos tesouros que não se corroem no céu? Você está disposto a permitir que sua vontade humana diminua para que o Espírito de Cristo cresça e viva plenamente em seu ser? Seguir a Jesus terá sim um custo, pois o caminho é estreito e exige renúncia, mas não segui-lo custará muito mais, pois resultará na perda da própria essência e do destino eterno. A beleza da cruz é que ela é a ponte para a glória, e o peso que carregamos por Cristo é transformado em força espiritual que nos sustenta nos dias de tempestade. Não tenha medo de se render totalmente, pois nas mãos de Deus, sua vida encontrará um significado que o mundo jamais poderia oferecer. A verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em sermos quem Deus planejou que fôssemos através do sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo nos traz uma lição valiosa sobre o que realmente importa ao falar sobre a piedade em sua carta a Timóteo. Ele afirma que o exercício físico tem seu valor limitado, mas a piedade é proveitosa para todas as coisas, pois carrega a promessa da vida presente e da vida futura. Vivemos em uma sociedade que idolatra a aparência externa, a força física e as conquistas materiais que os olhos podem ver. Embora essas coisas tenham sua utilidade temporária, elas não podem sustentar a alma na eternidade. A piedade, por outro lado, beneficia o crente tanto no agora quanto no porvir, permitindo que caminhemos com uma alegria que não depende das circunstâncias, uma paz que excede o entendimento e uma esperança que nunca nos envergonha. Infelizmente, a busca pela santidade e pela piedade é muitas vezes negligenciada, até mesmo dentro de comunidades de fé, onde o sucesso e a riqueza são perseguidos com mais fervor do que a pureza de coração. O inimigo de nossas almas trabalha arduamente para enganar muitos com a mentira perigosa da justiça própria, sussurrando que podemos ser bons o suficiente por nossos próprios méritos ou que a graça de Deus é desnecessária se formos melhores do que aqueles ao nosso redor. Esse foi o mesmo engano que cegou os líderes religiosos da época de Jesus, que se consideravam justos por seguirem regras exteriores, enquanto seus corações estavam distantes do Criador.
Jesus confrontou essa hipocrisia ensinando que a verdadeira justiça não vem de padrões humanos mutáveis, mas do padrão perfeito de Deus que exige arrependimento sincero, fé inabalável e entrega total. Um verdadeiro crente não vive por conveniência ou por aquilo que é fácil, mas vive por convicção e pela palavra que sai da boca de Deus. A santidade não é medida pela comparação com o próximo, mas pela obediência amorosa aos mandamentos de Cristo. Viver uma vida piedosa é alinhar cada pensamento e ação com a vontade do Senhor, reconhecendo que somos dependentes de Sua misericórdia a cada amanhecer e que nossa força vem unicamente da comunhão com o Espírito Santo. Caminhar como um verdadeiro seguidor de Cristo significa viver pela fé e não pelo que os olhos naturais podem ver. Isso não significa ignorar a realidade dos fatos ou viver em uma ilusão, mas sim escolher confiar na soberania de Deus acima de qualquer circunstância visível. Os fatos podem dizer que a porta está trancada e que não há saída, mas a fé declara com autoridade que Deus é aquele que abre caminhos onde não há caminho. Os fatos podem sussurrar que você é fraco e incapaz, mas a fé proclama que a força do Senhor se aperfeiçoa justamente na sua fraqueza. A fé não nega a existência das tempestades. Ela simplesmente afirma que o Senhor da tempestade está dentro do seu barco. Além disso, a vida cristã é alimentada pela prática constante da oração. A oração não é um acessório opcional para os momentos de crise, mas é a própria essência e o fôlego da nossa alma. Assim como o sangue flui pelas veias para manter o corpo vivo, a oração mantém o espírito vibrante e conectado ao trono da graça. Sem uma vida de oração, nossa fé torna-se frágil e vulnerável aos ataques do inimigo. É por isso que somos ordenados a orar sem cessar, mantendo um diálogo contínuo com o Pai. Orar não é apenas apresentar uma lista de pedidos egoístas, é comungar com o Criador, é alinhar nosso coração com o dele e permitir que sua vontade nos transforme de dentro para fora. É através da oração que permanecemos conectados à videira verdadeira que nos sustenta e nos dá frutos. Lembre-se sempre de fixar seus olhos em Jesus e de nunca abandonar a disciplina da oração, pois chegará o dia em que sua fé será testada pelo fogo. Quando as tempestades da vida soprarem com força e o inimigo tentar abalar suas estruturas, aquilo que você construiu em secreto com Deus será revelado. Se Cristo for o seu fundamento sólido e inabalável, você não cairá. Se sua vida estiver edificada na rocha da obediência e da entrega, você permanecerá firme contra qualquer vento contrário. O mesmo Salvador que deu origem à sua fé será aquele que a completará com glória, e você o verá face a face em sua majestade. Que hoje seja o dia de renovar seu compromisso de olhar apenas para Ele, confiando que Ele guiará seus passos em segurança. Pai Celestial, eu me aproximo do teu trono com o coração transbordando de reverência e gratidão. Tua palavra em Mateus 21 e 22 me assegura que se eu crer, receberei tudo o que pedir em oração. E eu me agarro a essa promessa com todas as minhas forças. É maravilhoso saber que tu me ouves quando eu sussurro e que respondes ao meu clamor mais profundo. Sinto-me profundamente humilde diante de tamanho amor, de uma graça tão vasta e de uma misericórdia que se renova a cada manhã. Tu não precisavas me convidar para este diálogo sagrado, mas em tua bondade infinita, tu o fizeste. Tu és o Deus soberano que governa as galáxias com o poder de tua palavra, e ainda assim, tu te inclinas para ouvir os detalhes da minha pequena vida. Tua majestade é incomparável, e mesmo assim, tua presença é íntima e pessoal. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício perfeito na cruz, por cada gota de sangue derramada e por cada ato de bondade que emana de tuas mãos santas. Quantas vezes tu me levantaste quando eu estava prostrado e me consolaste quando meu coração estava pesado de tristeza. Tu és o bom pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha que se perdeu, e eu sou eternamente grato por ter sido encontrado por ti. Tu és o amigo fiel que nunca me abandona e o Salvador que entregou a própria vida para que eu pudesse ter vida em abundância. Teu amor não é algo vago ou distante, ele é detalhado, intencional e constante, conhecendo até mesmo o número de fios de cabelo da minha cabeça. Obrigado por me amar de uma forma tão imensurável e por me aceitar como teu filho. Minha alma anseia por permanecer em tua presença, pois somente em ti encontro a verdadeira renovação para o meu espírito cansado. Quando o mundo tenta me esgotar, tu me revigoras com a tua paz que excede todo o entendimento humano. Quero habitar no esconderijo do Altíssimo e caminhar tão perto de ti que eu possa ouvir as batidas do teu coração,
nunca me afastando do teu lado protetor. Espírito Santo, peço que me ajudes a viver de uma maneira que reflita a tua glória em cada palavra e ação. Ensina-me a caminhar com humildade, a cultivar um coração grato e a honrar-te em todos os meus caminhos. Que cada respiração minha seja um louvor a ti e que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder transformador. Livra-me de todo orgulho, de ambições egoístas e da tentação de esquecer que tu és a fonte de tudo o que eu sou e tenho. Espírito Santo, peço que despertes em mim uma fome cada vez maior pelas coisas celestiais e um desejo ardente pela tua palavra. Ajuda-me a amar o que tu amas e a rejeitar tudo aquilo que entristece o teu coração. Eu sei, Senhor Jesus, que tu estás agindo em minha vida mesmo nos momentos em que meus olhos naturais não conseguem perceber nada. Tu tens o poder maravilhoso de transformar minhas provações mais difíceis em algo bom e proveitoso para o meu crescimento espiritual. Tu estás presente comigo no vale mais escuro e estás perto de mim mesmo quando as circunstâncias me fazem sentir distante. Hoje eu me alegro em tua soberania, sabendo que nenhum detalhe da minha existência escapa à tua supervisão amorosa. Nenhuma lágrima que cai do meu rosto passa despercebida por ti, e nenhuma batalha se levanta contra mim sem que antes passe pela permissão das tuas mãos protetoras. Descanso na segurança de que o Deus Altíssimo faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Até mesmo o que o inimigo planejou para o meu mal, tu usas para fortalecer o meu. Ao abrir as páginas sagradas da Palavra de Deus, sinto que não estou apenas lendo um livro antigo, mas segurando um testemunho vivo e pulsante da própria verdade divina. É como se eu pudesse ouvir o batimento cardíaco do Criador ecoando através dos séculos, revelando seu plano de amor incondicional pela humanidade. Minha mente viaja até o alvorecer da criação, quando o silêncio do abismo foi rompido pela voz de Deus, criando a luz com uma ordem e moldando a terra com suas próprias mãos. Sinto a reverência ao compreender que fui formado à sua imagem, mas também reconheço a sombra do pecado que tentou obscurecer essa glória original. No entanto, a Bíblia não para na queda. Ela me conduz pela história redentora mais bela já escrita, narrando o nascimento humilde, a vida perfeita, a morte sacrificial e a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo. A cruz torna-se para mim o ponto de virada vitorioso de toda a eternidade. Ao contemplar o túmulo vazio, meu coração se enche de uma esperança inabalável, pois entendo que, porque ele vive e se levantou, eu também recebi o poder de me reerguer de todas as cinzas. Essa palavra me oferece muito mais do que promessas de eternidade. Ela me dá um norte moral e espiritual, refletindo a santidade de Deus e seu desejo ardente de que eu viva uma vida que transpareça a sua natureza bondosa e pura em todos os meus caminhos. Sinto uma conexão profunda quando leio sobre os homens e mulheres imperfeitos que caminharam antes de mim. Vejo minha própria hesitação na história de Moisés, um homem que duvidou de sua capacidade de falar, mas que foi usado por Deus para abrir oceanos e liderar multidões. Encontro força na coragem solitária de Noé, que construiu uma arca sob o sol escaldante enquanto o mundo ao seu redor zombava de sua obediência inabalável. Até mesmo em Jonas, que tentou fugir da presença divina, encontro conforto ao ver que a misericórdia de Deus é persistente e pode usar até nossos desvios para pregar o arrependimento. Vejo as lutas de Elias, que, após ver o fogo descer do céu, enfrentou a solidão e o medo em uma caverna, e me identifico com a coragem de Esther, que se posicionou para salvar seu povo em um momento de perigo extremo. Essas histórias são mais do que registros históricos. Elas são espelhos que refletem meus fracassos e minhas vitórias. Elas me ensinam que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos que ousam confiar nele. Aprendo tanto com seus erros quanto com seus acertos, compreendendo que a desobediência traz consequências amargas e que se afastar da fonte da vida nunca me levará à paz. Vejo repetidamente que o Senhor é tardio em irar-se e grande em perdoar, sempre pronto para restaurar o que foi quebrado e me lembrar que este mundo passageiro não é o meu lar definitivo. Hoje, meu coração se inclina para um ensinamento específico que Jesus proferiu no alto de uma montanha, palavras que servem como um espelho para a minha alma. Ele começa dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, e isso me faz parar para refletir. Ser pobre de espírito não é ter falta de valor, mas sim reconhecer que, diante da grandeza de Deus, eu não trago nada além da minha necessidade profunda de sua graça. É o oposto do orgulho que o mundo tanto exalta. É uma humildade espiritual que me faz depender de Deus em cada respiração.
Pergunto a mim mesmo se vivo com esse sentimento de dependência ou se tento caminhar com minhas próprias pernas. Jesus continua dizendo que bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. Entendo agora que esse choro não é apenas pela perda física, mas um lamento santo pelo pecado e por tudo o que está fora do lugar. É ter um coração terno que se quebranta por aquilo que quebra o coração de Deus. Sinto o desejo de ter essa sensibilidade sagrada, de me entristecer com a injustiça e com a iniquidade, buscando o consolo que só vem de uma intimidade genuína com o Pai, que enxuga cada lágrima e traz uma paz que excede todo o entendimento humano. Jesus prossegue dizendo que os mansos herdarão a terra, e essa verdade confronta diretamente a lógica do mundo. Em uma sociedade que glorifica o poder bruto, o grito e a dominação, a mansidão surge como uma força controlada e uma gentileza sobrenatural. Ser manso não é ser fraco, mas ter a confiança silenciosa de que Deus é o meu defensor e que não preciso lutar desesperadamente para provar o meu valor. É uma entrega que me permite caminhar em paz, enquanto outros correm em busca de status. Logo em seguida, sou confrontado com a fome e a sede de justiça. Pergunto-me do que meu espírito realmente tem fome. Será que gasto meus dias em busca de conforto, sucesso passageiro e popularidade, ou anseio pela presença de Deus e pela sua vontade acima de qualquer outra coisa? Ter fome de justiça é desejar ser transformado pela retidão divina, buscando a santidade com a mesma urgência de quem busca água em um deserto. Jesus promete que aqueles que buscam essa justiça serão fartos, e essa é a promessa que sustenta a minha jornada, sabendo que somente nele encontro a verdadeira satisfação que as coisas deste mundo jamais poderiam me proporcionar. Quero que meu apetite espiritual seja alinhado com o céu, para que eu possa ser preenchido por tudo o que é eterno e verdadeiro. Ao olhar para a misericórdia, compreendo que ela é a bondade imerecida que recebi e que agora sou chamado a estender aos outros. Bem-aventurados são os misericordiosos, pois eles também a alcançarão. Isso me desafia a perdoar rapidamente, a escolher a compaixão em vez da vingança e a soltar os ressentimentos que muitas vezes tento guardar. É um convite para ser um canal do amor de Deus mesmo para aqueles que me feriram. Jesus também fala sobre a pureza de coração, e isso me leva para além das aparências externas. Ele olha para as minhas motivações secretas, para a sinceridade das minhas intenções e para a integridade do meu ser. Um coração puro é aquele que não vive de máscaras ou segundas intenções, mas que busca a Deus com transparência. Pergunto a mim mesmo se meu coração está obscurecido pela inveja ou pela ambição egoísta, e peço que Ele limpe minha visão para que eu possa vê-lo claramente em tudo. Além disso, sou chamado a ser um pacificador. Em um mundo cheio de muros e divisões, Jesus me pede para construir pontes. Ser pacificador não é apenas evitar o conflito, mas trabalhar ativamente pela reconciliação, falando a verdade com amor e trazendo a calma divina para os ambientes turbulentos onde eu estiver inserido. Quero ser conhecido como alguém que transmite a paz de Cristo. Reconheço que seguir esses passos pode atrair oposição, e Jesus foi honesto ao nos avisar sobre isso. Ele disse que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus pertence a eles. Defender o que é certo nem sempre me tornará popular e, por vezes, terei que pagar um preço pela minha fidelidade. A rejeição e a crítica podem doer, mas Jesus torna isso algo pessoal ao dizer que sou abençoado quando dizem todo o mal contra mim por causa dele. Isso muda completamente a minha perspectiva sobre o sofrimento e a incompreensão. Quando enfrento dificuldades por causa da minha fé, entendo que estou trilhando o mesmo caminho que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo percorreram. Não estou sozinho nessa jornada de fé. Essa vida não é o fim da história, ela é apenas o prefácio de uma eternidade gloriosa. Jesus me convida a me alegrar e a me regozijar, pois a recompensa guardada nos céus é imensa e incomparável a qualquer dor momentânea. Essa promessa me dá coragem para permanecer firme, para não recuar diante das pressões deste mundo e para manter meus olhos fixos na recompensa eterna, sabendo que cada ato de obediência silenciosa está sendo registrado diante do trono de Deus. Desejo ter uma fé inabalável que não se curva diante das tempestades, mas que brilha ainda mais forte na escuridão. Senhor Jesus, neste momento eu me rendo à Tua vontade e peço que as Tuas palavras transformem o meu ser de dentro para fora. Reconheço que não consigo alcançar esse padrão de santidade por minhas próprias forças. Preciso desesperadamente do poder do Teu Espírito Santo em mim.
Por favor, molda meu coração como o oleiro molda o barro. Que a minha vida seja um testemunho vivo da tua graça. Quando eu estiver propenso ao orgulho, lembra-me da beleza da humildade. Quando eu me sentir tentado a guardar rancor, enche-me com a tua misericórdia infinita. Purifica meus pensamentos e minhas intenções, para que eu te veja em cada detalhe do meu dia. Ajuda-me a ser um portador da tua paz em minha casa, em meu trabalho e em todos os meus relacionamentos. Dá-me coragem para defender a verdade, mesmo quando eu me sentir sozinho. Que eu não seja apenas um ouvinte da tua palavra, mas alguém que a vive intensamente, refletindo a tua luz para todos ao meu redor. Que minha família veja o teu amor através do meu trato diário, e que meus inimigos sintam a tua paz através do meu silêncio e da minha bondade. Sei que o processo de crescimento pode ser doloroso e que a poda dói, mas confio que tu estás abrindo espaço para frutos melhores e mais duradouros. Continuarei me entregando, orando e buscando a tua face, sabendo que tu és fiel para completar a obra que começaste em mim. Em teu nome santo e poderoso eu oro. Amém.